contigo que eu começo hoje a olharmos claramente aqui para esta morte de Igor Kirillov, que nós vamos começar. Avançamos aqui a alguns dados bem no início, a introdução aqui à nossa análise, e um deles referia claramente à detenção de um suspeito envolvido. O que é que já se sabe exatamente, Issal? O assunto em si, a morte do general Causa, é a mais importante morte de um alto oficial general do exército russo desde o começo desta operação militar especial da Rússia, como a Rússia chama, mas o conflito ou agressão, guerra de agressão, como é visto pela Ucrânia, mas é o quarto alto funcionário ou, de qualquer maneira, alta individualidade russa que perde a vida em circunstâncias semelhantes nos últimos 2 meses. Né? Mostra que existirá uma estratégia, se calhar, semelhante à que Israel utilizou na eliminação dos cabecilhas, que é do grupo Hamas, que é do grupo do Hezbollah, porque é uma estratégia que funcionou nesses casos, porque fragilizou, de certa maneira, as lideranças dos 2 grupos em causa, né? Isto é, o grupo Hamas e o grupo Hezbollah. Mas no caso da Rússia, essa estratégia, se for esta que está a seguir a Ucrânia, não me parece que poderá, de todo, obter os resultados que espera, porque poderá, contrariamente, provocar uma reação semelhante, né? Poderá suscitar uma reação de assassinatos mirados também de altos oficiais da Ucrânia, da parte dos serviços secretos russos. Né? Isto é uma guerra assimétrica, só pode funcionar se o Estado atacado não tiver meios para o fazer, mas por se tratar da Rússia e que também tem uma grande estrutura ligada a esses tipos de ações, muito provavelmente também poderá responder da mesma maneira. Aliás, o secretário de Segurança da Rússia, o antigo presidente Medvedev, já declarou mesmo que os abusos serão perseguidos e responsabilizados pelos atos que foram realizados. Mas estamos para dois Estados que estão em guerra, não é? Se um Estado tem a vantagem de ganhar a guerra de forma convencional, o outro Estado, por ter os meios à sua disposição, usa as táticas terroristas ou de guerras assimétricas como está a usar a Ucrânia. Não é? E depois também nós sabemos se de facto a Rússia, e tendo em conta o contexto atual de maior discurso, pelo menos público, de reconciliação, de abertura de paz com a Ucrânia, irá seguir o caminho da retaliação, ou seja, irá seguir o caminho da contenção para, enfim, abrir as portas para uma negociação de paz com a Ucrânia, porque já há vozes que dizem isto, não é? Que nos Estados Unidos, como também no espaço europeu, há governos que começam claramente a tentar alinhar as suas posições com a posição do próximo governo dos Estados Unidos sobre um acordo de paz com a Ucrânia. Agora vamos ter a Rússia irá retaliar ou se irá se conter para mostrar, enfim, boa vontade, né, in extremis, de reconciliação, de acordo de paz com a Ucrânia. Mas o conflito em si ainda não está resolvido e esses casos poderão ser atuados com maior ou menor frequência da parte da Ucrânia, né, que, enfim, como se viu recentemente, o seu presidente também disse que territórios como o Donbass e a Crimeia poderão não ser recuperados porque não têm exército suficiente para o fazer. Mas, enfim, é o conflito em causa e agora vamos qual será o êxito ou a contra-resposta da Rússia em relação ao assassinato deste general russo em pleno Moscou. Certo. Se fica como um ataque ou um ato terrorista, é uma classificação que se aplica e, apesar dos Estados Unidos e o Reino Unido também não terem, digamos, assumido nenhum envolvimento, porque é que são, por vezes, apontados pela própria Rússia como sendo alguns dos principais beneficiários prováveis deste ataque? Bem, este ato, só que considerar este ato como ato terrorista
estando a Ucrânia e a Rússia num conflito, não é o mesmo que seria se não houvesse um conflito em curso entre os dois Estados. É um ato que se insere numa guerra assimétrica. Claro que a tática usada pode ser de um terrorismo mirado, específico, destinado ao indivíduo em causa, que, como se sabe, 10 anos terá sido arrolado pela Procuradoria da Ucrânia, como tendo praticado, enfim, tendo utilizado armas químicas contra o exército ucraniano. Ou seja, parece ter um ato de retaliação da parte da Ucrânia, se que a Ucrânia aceitou, admitiu a autoria deste ato, mas não é um ato terrorista em si, porque estamos a inserir este ato num conjunto ou num ato de guerra, num processo de guerra em curso entre a Ucrânia e a Rússia. Se não houvesse guerra entre os dois Estados, ali sim se poderia falar de um ato de terrorismo, porque o terrorismo em si significa que há uma paz que existe entre as partes, existe numa sociedade, e de repente alguém detona uma bomba ou alguém é assassinado por questões políticas, sociais, ideológicas, religiosas, e além. Mas não é o caso em concreto. Não é? Portanto, parece ser um ato de guerra assimétrica, destinado a eliminar um alto funcionário militar da Rússia, acusado pela Ucrânia de ter cometido atos de guerra utilizando armas químicas proibidas pela comunidade internacional. Mas agora, a Rússia, no caso, tem o direito também de utilizar isso como sendo um ato de terrorismo, como se não quisesse ligar o que aconteceu com o conflito em curso, sabendo a Rússia que um general em ativo, era um general em ativo, o comandante das forças biológicas, químicas, nucleares do exército russo e, eventualmente, terá sido identificado algo justamente por estar nesta posição. Não é? Mas o conflito é este, conflito híbrido, conflito assimétrico. A Rússia, como dissemos, poderá também se reservar o direito de rechaçar ou de recuar, mas, como disse o Raimundo, é improvável que a Rússia não atue atos de retaliação, até para não criar um clima de deixar, não é? Quase um clima de aceitação do que aconteceu, porque se isto acontecer, também pode desencorajar os demais generais a tomarem ações de comando, enfim, pode desencorajá-los de exercer a sua função. E daí que, eventualmente, alguma resposta poderá ser dada para mostrar ao governo ucraniano e também aos generais, os demais militares russos, de que eles são protegidos. Qualquer ato que vier endereçado contra si terá uma resposta da parte do Estado russo, e isto poderá acontecer. Agora, poderá acontecer ou não. A ver, vamos qual será a reação da parte da Rússia nos próximos tempos.